Vamos então para a primeira parte do Liberdade de Opinião, expor as ideias, expor os assuntos e, na sequência, ouvir a opinião hoje de Tiago Anastácio, que já está em nosso estúdio aqui na Avenida Paulista. Bem-vindo, Tiago, bom dia. Bom dia, Elisa, bom dia a todos os telespectadores. Vamos então ao assunto efervescente das últimas horas, não é? A gente poder falar aqui da PEC dos precatórios. Depois de adiamentos, muita negociação, a Câmara dos Deputados aprovou ontem, em primeiro turno, o texto base da PEC dos precatórios. O placar foi apertado, viu? O governo conseguiu 312 dos 308 votos que são necessários para aprovar uma proposta de emenda à Constituição. Em sessão prevista para hoje, os parlamentares ainda vão analisar os destaques que podem mudar o texto base e votar a PEC em segundo turno. Temos uma baita caminhada pela frente ainda, Tiago Anastácio. Como você avalia esse começo de campeonato, não é? Se a gente observar que são vários jogos para conseguir chegar até o fim, a primeira partida teve quais aspectos, na sua opinião? O principal aspecto é o aspecto da vergonha, Elisa. Nós precisamos entender de uma vez por todas no Brasil que estamos, mais uma vez, elevando a status constitucional, porque nós temos uma proposta de emenda constitucional, é isso que significa uma PEC, o calote. Nós estamos elevando o calote ao status constitucional. Como eu coloquei aqui para você, não me lembro, minha querida, se foi na terça ou na quinta-feira, se nós estivéssemos falando de uma negociação dentro do Congresso para que as pessoas, de fato, recebessem alimentos, que os mais de 15 milhões de brasileiros que passam fome fossem, de fato, comer. Se os produtos elementares, como o gás de cozinha, como a própria gasolina, se isso tudo fosse baixar, nós entenderíamos que num momento de grave crise, muito por ingerência do governo, é claro, nós entenderíamos a PEC. O grande problema é que nós não estamos falando disso. Nós temos um quase ouro de Moscou por detrás dessa patifaria que a Câmara dos Deputados está praticando. Nós estamos aumentando o teto, vamos chamar de teto, o limite de gastos para o quê? Para as emendas parlamentares, para que os deputados, e é por isso que eles estão se vendendo a este inconstitucionalismo chulo, é por isso que eles estão se vendendo no ano de eleição. Se nós estivéssemos falando de algo que chegará como auxílio ao povo brasileiro, nós até poderíamos discordar tecnicamente, dentro das linhas políticas que eu, você e todos nós brasileiros temos individualmente. Mas a realidade não é essa. A realidade é que os parlamentares estão, infelizmente, se vendendo para que possam ter um mundaréu de dinheiro para gastarem em suas bases eleitorais. 2022 não é apenas ano de eleição, Bolsonaro, Lula, terceiras vias, etc. É principalmente a mais importante das escolhas na política brasileira. É quando nós vamos votar em quem serão os nossos congressistas, aqueles que farão as leis. Repito, se tivéssemos a garantia de que o dinheiro iria, sem dúvida nenhuma, para o povo brasileiro, auxiliando-o nesse momento crítico, nesse momento de fome, nesse momento de desgoverno, eu iria silenciar e talvez até aplaudir uma votação como essa, aonde nós vamos elevar ao direito constitucional o calote. Mas entenderíamos que o instrumento, ou seja, a Constituição, que toda a máquina pública, ela deveria abrir mão de toda a sua tranquilidade técnica para que o povo brasileiro não passasse necessidades. Como está, e todos nós sabemos, Elisa, que a grande realidade são as emendas parlamentares. E é por isso, apenas por isso, que essa PEC conseguiu o número de votantes necessários para a mudança constitucional, que é um número elevado, exatamente para que a Constituição não fique sempre à deriva de vontadezinhas parlamentares. É por isso que nós precisamos de 2/3 da Câmara para que mudemos a Constituição. Agora, mudarmos
para dar o calote, fingirmos que é para o auxílio dos professores, um melhor pagamento no Nordeste, até mesmo porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez essa negociação com partidos de centro e centro-esquerda. Mas nós sabemos que a grande realidade não é essa. O grosso do dinheiro não irá para o povo brasileiro, irá para os políticos, para suas reeleições. E aí, de todas as frentes. Ontem, PSB e PDT praticaram um ato que prima facie, ou seja, à primeira olhada, à primeira vista, é vergonhoso dentro da história até mesmo desses partidos. 8h35. Vamos aqui então para o próximo assunto, naquele que diz respeito às regras dentro das empresas e preservar a saúde de todos os funcionários. Em entrevista à CNN, o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, disse que a pessoa que não quiser se vacinar não pode ser demitida, mas terá de se submeter a 2 testes por semana e o próprio empregador é quem vai ter de pagar por esse teste. Vamos ouvir. Nós estamos colocando na portaria que são dois sistemas de garantia à proteção às pessoas. E o sistema de testagem, a pessoa que tiver que se testar, ela vai ter que se testar 2 vezes por semana para cumprir uma jornada de trabalho de 6 dias. É desconfortável para a pessoa, mas ela faz uma escolha. E a empresa fornece o teste. Hoje os testes são bastante baratos. Ainda sobre esse assunto, o âncora da CNN Brasil, Kenzo Matida, apurou que a portaria do Ministério do Trabalho foi editada sem análise técnica e nem parecer jurídico. O Procurador-Geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira, disse que a portaria do Ministério do Trabalho não muda em nada a lei que obriga a vacinação contra a Covid-19. Vamos então à opinião de Tiago Anastácio. Na sua avaliação, Tiago, 2 testes por funcionário por semana e com o empregador pagando esses testes. Isso é viável? Na prática, a gente está falando de alguma normalidade para este momento? Nada que vem do ministro Onyx Lorenzoni é normal, Elisa. Pare para pensar, uma portaria do Ministério do Trabalho que sai sem avaliação técnica e jurídica, claramente inconstitucional, colocando o ônus no empregador, a partir de uma falsa ideia do que é liberdade. Dentro dessa ideia, eu sou um liberal, que esses políticos adoram proclamar, enquanto, na verdade, vão chafurdando cada vez mais poderes ao Estado. É uma grande traição aos liberais de fato, aos liberais clássicos. Aparece um ministro como Onyx Lorenzoni, pratica um ato como esse, é um ato claramente inconstitucional, isso daí tombará no Supremo Tribunal. Por quê? Elisa, vamos falar novamente. A ideia da vacinação não é uma ideia individual, ela é coletiva. Eu tomo a vacina, sim, para não ficar com a doença na sua forma grave. Mas é relevantíssimo que eu também tome para que eu não passe para você, minha querida amiga, para que eu não passe para minha esposa em casa, para os meus filhos. É por isso que eu tomo a vacina. Essa falsa ideia de liberalidade, onde eu não tomo a vacina. Por que eu não tomo? Porque eu não acredito na vacina. Quem é você, cara pálida, para não acreditar na vacina? Nós temos mais de 600 mil mortos. Mas você se diz um liberal, você se diz alguém que pensa na livre iniciativa. E diante dessa falsificação das ideias liberais, você que acredita na livre iniciativa, joga o ônus para o empregador, que terá que pagar os testes. A testagem é importante? Então por que o governo federal não testou? Por que deixou testes apodrecerem ao longo da pandemia? Ou seja, é um grande mar de hipocrisia e de estupidez, sem os cuidados técnicos, sem os cuidados jurídicos para que uma portaria dessa seja lançada e que possa vigorar de fato. Nós estamos, mais uma vez, e o ministro Onyx Lorenzoni gosta de causar, porque ele faz aquilo, faz isso, faz acolá, depois ele pede desculpas, as desculpas são aceitas. Nós vimos isso, inclusive, na Operação Lava Jato, quando ele foi perdoado pelo agora presidenciável Sérgio Moro. Trata-se de algo irresponsável. Ainda bem que o povo brasileiro é maior do que o governo brasileiro e que nós estamos com um percentual altíssimo de procura de vacina. Agora, falo para todos os telespectadores, falo para você, Elisa, minha querida amiga, por favor, não aceitem dentro dos recintos de trabalho de vocês
que pessoas não vacinadas estejam presentes, porque é uma estupidez que pode contagiar não só aqueles que estão no trabalho, mas as próprias famílias desses estúpidos. Não é uma liberdade. Não é uma liberdade estar vacinado ou não. Nós temos obrigações. O seu direito individual nasce a partir de uma obrigação coletiva que você tem com a sua comunidade, com a sua família, com o seu grupo de trabalho. Não caiam no papo de políticos pilantras. Próximo assunto aqui do Liberdade de Opinião, agora a gente traz as sabatinas, Tiago Anastácio. Como pauta, como tema, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que essas sabatinas de autoridades indicadas para cargos públicos vão voltar no fim deste mês, novembro, e comecinho de dezembro. Só que ele não citou especificamente a sabatina de André Mendonça para a vaga no STF. Pacheco falou em um esforço concentrado para analisar as indicações. Lembrando que o presidente da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, o Davi Alcolumbre, ainda não marcou a sabatina do indicado do presidente Bolsonaro a uma vaga à 11ª cadeira do Supremo Tribunal Federal. Tiago, a indicação de André Mendonça para a vaga que era do ministro Marco Aurélio foi feita em julho. Passou-se um tempão. Pelo clima político no Senado, qual a pressa de pautar essa sabatina? Elisa, aí o jogo fica complicado. Vou tentar explicar para você, minha querida, porque nós precisamos entender, de mais nada, a separação de poderes. Inclusive, já se entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo que o Supremo ordenasse ao Senado que se marcasse a sabatina do elegível, chamemos assim, ministro André Mendonça. Qual é o ponto? O Supremo negou essa ação. Se a memória não me falha, foi a ministra Carmen Lúcia que negou acertadamente. Por quê? Dentro da ideia de separação de poderes, legislativo, executivo e judiciário, nós não podemos interferir indevidamente naquilo que é discricionário, ou seja, aquilo que é da decisão de um outro poder. Por essa razão, o Supremo disse, olha, esse é um agendamento político. Está na seara dos políticos decidir quem será ou não será ministro do Supremo Tribunal Federal. O Supremo recuou. Mas o que acontece? O Poder Executivo, e aí está certo o Poder Executivo, está pressionando o Senado. Por quê? Gente, o Supremo Tribunal recebe milhares de casos por semana. Um ministro a menos significa a distribuição de muito mais processos para os demais ministros. Isso inviabiliza a corte, inviabiliza o trabalho. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é um advogado criminalista, que tem a mesma profissão que eu tenho, ele, percebendo esse drama, faz um esforço político e como presidente do Senado, e não como presidente do colegiado que deve pautar e julgar a questão da indicação. Ele faz um movimento político e impõe que seja no mês de novembro essa decisão sobre o ministro André Mendonça. O ministro André Mendonça é alguém que tem o respeito de muitos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos nos lembrar da história dele, não apenas na AGU, como no Ministério da Justiça. Ele abriu processos de investigação por opiniões políticas e críticas feitas ao governo. Depois se diz liberal, né? Você critica o governo, ele queria que você estivesse em curso na Lei de Segurança Nacional. Dependesse de mim, o voto no ministro André Mendonça seria não. Mas nós temos que ter dignidade, inclusive com os nossos adversários. Um homem como ele, como eu disse, um homem com uma carreira acadêmica respeitável, que, na minha opinião e na opinião de muitos, fez uma péssima gestão, inclusive virando advogado de defesa da tal da Sarah Winter. Essa pessoa precisa ser respeitada com dignidade, porque é isso que me diferencia daqueles que eu acredito que burlam a lei em nome da política, como foi o caso do ministro André Mendonça. Ele deve ser, sim, sabatinado, deve ser analisada a sua imposição pelo presidente da República, a sua indicação como um nome, porque não é possível que um profissional
que seja respeitado, fique numa geladeira ou suspenso no ar, como se dizia sobre a casa de Manuel Bandeira, suspenso no ar sem uma solução. Isso está atrapalhando individualmente a vida de André Mendonça. Isso está atrapalhando a Suprema Corte Brasileira. Isso está criando um mal-estar no Executivo. E tudo isso feito por quê? Em razão de pataquadas políticas, ausência de diálogo, ausência de conversação. Enquanto nós sabemos que correm 1 ou 2 nomes de ministros do STJ cada vez mais fortes para que seja uma segunda via a essa indicação de André Mendonça e também do Procurador-Geral da República, que acho que já ficou muito claro que um dos seus grandes interesses é uma nomeação à Suprema Corte Brasileira. Então, deve ser pautado, sim, aplausos ao presidente Rodrigo Pacheco, que está dando um pouco de dignidade a essa situação. Uma coisa é a crítica que eu faço à posição de André Mendonça, outra coisa é a necessidade cidadã brasileira dele ser indicado pelo presidente, como já foi, e ser sabatinado, e que o Senado da República exerça uma sabatina de fato séria. Não falsos elogios, não para recepções em reuniões, papos e almocinhos, que é onde começa sempre o drama da política /judicial brasileira. Que ele seja sabatinado. Se for do contento dos senadores, que ele seja aprovado. Se não for, que um segundo nome apareça, mas dignidade. Um homem, um profissional, não pode esperar por 5 meses, quase 6 meses por sua sabatina. O Supremo Tribunal não pode esperar com um ministro a menos, principalmente num momento como esse, de retomada dos trabalhos presenciais e em que a política está cada vez mais judicializada. Tiago Anastácio, agora 8h47, por isso me despeço de você. Obrigada, viu, por mais um dia com a gente aqui no quadro. Obrigado você, Elisa. Bom trabalho. Bom dia a todos. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.